perguntar uma coisa antes de começar a resolução dessa questão. Se uma questão como essa caísse na sua prova agora, tipo agora, valendo nota agora, nesse instante, você saberia começar ela ou teria problemas? Eu acho que eu ia tentar pegar o Pode falar o que... não sei, eu estava pensando em começar pelo peso específico. Ah, sim, a densidade. É uma informação importante, né? Porque vai aparecer lá na equação de Steven, certo? Sim, Mas eu acho que a gente pode ir um pouco além disso. Eu vou, então, resolver essa questão e depois vou te pedir para fazer algo parecido, tá? tá, Essa questão, ela, apesar dela ser cheia de frufru, né? Por exemplo, num ensino médio da vida, a gente não veria ela de uma forma tão técnica, desse sim. jeito, mas é basicamente as equações do ensino médio, a conta que a gente faria lá. Então, o que eu quero dizer com isso é que não é difícil, né? Não tem nada novo. Então, vamos lá. Por exemplo, para começar esse problema, a gente pode entender um princípio fundamental aqui, que a pressão em dois pontos de mesma altura, dentro de um mesmo fluido, que é o caso aqui, por exemplo, dessa parte mais cinza, né? Aham. É igual. Então a pressão, por exemplo, em 3 e 4 é igual, né? Tem que ser. Ah, mas tem uma coluninha aqui. Tem que ser igual. A pressão tem que ser igual, porque nós estamos falando desse processo hidrostático, que a gente chama, né? Então, é igual. Portanto, isso é muito interessante. Na física existem umas coisas chamadas variáveis de estado, né? Que elas dependem apenas da posição onde estão. E a pressão é uma delas, pelo menos nesse contexto aqui. Por isso que a gente tem delta P, né? Ou Uhum. seja, se nós estamos falando da pressão num instante ser igual a outra, pressões iguais, no instante final e no instante inicial, por exemplo, obrigatoriamente esse cara aqui vai ter que ser o mesmo também, que é o único que varia, né? Para pensar. A Uhum. densidade é uma coisa fixa naquele Sim, fluido que você está trabalhando. E a gravidade também, né? Enquanto não aparecer sim. um buraco negro aqui, a gravidade da Terra vai ser 9,8 metros por segundo quadrado para sempre. Muito bem. Então nós temos essa fórmula aí conhecida. Agora a gente pode, né, analisar um pouco esse diagrama e fazer algumas suposições, por exemplo, o líquido cinza aqui no tubo, em U, ele parece, né, pelo que o enunciado falou, O mercúrio, né, ser mercúrio, exatamente, né? Ele tem até aqui a gravidade específica. É, de 13,6. esse contexto, esse conceito de gravidade específica aqui, eu acho meio tosco, né? Mas é como vocês falam na parte mais técnica, né? Que não é bem gravidade isso. Sim. Gravidade é gravidade, mas beleza. Confunde um pouco. Confunde. Mas é natural isso. Por exemplo, quando a gente está falando lá em eletrônica, na eletrônica eles chamam a resistência elétrica de carga. Só que carga já é uma coisa que também tem a ver com elétrica. Então eles vão misturando conceitos, sabe? É natural, assim, na parte de engenharia ter essas misturas, mas atrapalha um pouco os calouros, né? Sim. Muito bem. Então, o problema aqui, ele não especifica, né, qual fluido está nesses compartimentos A e B, que acabam conectando aqui o que a gente chama de manômetro, né? Sim. Então, quando esse fluido ele não é mencionado, normalmente a gente assume que é gás, né, como o ar, por exemplo. Ou seja, é um gás com uma densidade tão pequena, comparada com o mercúrio, que a gente pode até ignorar a variação da pressão causada pela altura desse gás, beleza? Então, meio que a gente ignora os efeitos dele, assim, num primeiro momento, tá bom? Tá. Então tá, essa é uma suposição, né? Então, vamos dizer assim, a pressão em qualquer ponto da tubulação com gás vai ser a mesma do compartimento que ela está ligada, né? Então, por exemplo, a pressão aqui do lado A, nessas alturas A aqui, né, vão ser a mesma do compartimento A, e assim o mesmo para o B, né? Então, por exemplo, a pressão na superfície do mercúrio, que está aqui, né, no lado esquerdo, eu posso chamar, por exemplo, de PA. E Uhum. na superfície do lado direito é De PB, porque bebê. tem a ver com o compartimento B. Muito bem, assim Sim. que eu diria os nomes das coisas, né, para deixar bem claro. Já vamos fazer isso. Agora, a gente vai fazer o que a gente chama de equação manométrica, beleza?
Eu vou fazer ela aqui, só quero deixar o desenho bonitinho. A gente vai começar com esse ponto de pressão que a gente está chamando de PA, e a gente vai caminhar pelo fluido até o outro ponto, que é o PB. E assim a gente vai somar a pressão quando a gente desce e subtrai quando sobe. Tá. Porque, vamos dizer assim, a pressão ela aumenta, né, ao passo que você tem mais fluido acima de você, certo? Então, por exemplo, a pressão aqui onde eu estou pondo o mouse, com certeza vai ser maior do que aqui mais perto da superfície, né? É só pensar naqueles mergulhadores, quanto mais fundo, mais perigoso para eles por causa da pressão. O peso, né, do líquido influencia. Resumidamente, não dá para dizer que é só o peso, né? Peso, né? Porque Não é. é uma força, como você mesmo falou agora há pouco, pressão é força sobre área. Então, vamos dizer assim, essa O força volume também. ela age por todos os lados, né? Basicamente. Muito bem. Show de bola. Agora, com isso em mente, né, a gente pode dizer que a pressão do lado esquerdo é PA, já falei para você. E, então, pela lógica, né, se eu dizer que a pressão do lado esquerdo, eu vou colocar assim, pressão do lado esquerdo é LE, é o PA. Bem, a gente vai ter uma coisa um pouco mais interessante pro lado direito. Porque a gente vai ter alguma coisa a mais aqui devido à altura, certo? Então a pressão na superfície ali do mercúrio no nível 5, a gente pode chamar aqui de PB, certo? Sim. Então, veja, para que a gente chegue ao nível 3, que está aqui, a gente vai precisar descer uma altura que ele chama de H, dentro do mercúrio. Então essa altura H aqui, na prática, ela é a diferença do nível 5 do nível 3. Sim. Que ele cita aqui que é 15, né? 15. Então, como a gente está descendo no mercúrio, a pressão aumenta. Então, se eu for falar aqui da pressão do lado direito, eu vou poder dizer que vai ser PB, que é a pressão ali naquela alturazinha, né? Devido ao fluido, por exemplo. Mais o ρ, que é a densidade do mercúrio. Mercúrio na química é Hg, né? Vezes a gravidade. Hg é mercúrio, tá bom? Não é porque tem H e G aqui. Não. Beleza. Então vai ser isso. Vai ser basicamente a pressão do lado direito vai ser a pressão do PB mais essa pressão da altura de fluido. Isso. Esse carinha aqui, resumidamente. Então agora a gente pode igualar as pressões, tanto do lado esquerdo como a do lado direito, como eu vim falando para você, né? Elas são iguais? Sim. Pelo menos no mesmo ponto elas são iguais. No mesmo ponto, né? Isso. Então, a gente vai ter que esse cara. Você falou alguma coisa sobre procurar a densidade, né? A princípio, a gente não precisa, né? Eu acho que você não sabia a agora que eu parada vi. lá que eu falei do gás, né? Que a gente considera desprezível. Muito bem. Então a gente consegue fazer uma subtração Mas no aqui. caso, assim, ó, se não fosse um gás, se fosse água, não ia ser do mesmo jeito, no caso? Ou porque a pressão não ia ser a mesma dos dois lados? Ah, não, porque é mais alto, né? Teria O uma lado diferença direito tem 123 centímetros ali. Exato. Teria Tá. características diferentes devido à altura. Aí teria que usar a densidade da água também, né? Provavelmente, em algum momento, você ia ter que pegar essa densidade para colocar ali uma pressão extra em cima, né? Tá. Sim. Mas vamos Muito bem. continuar. Então, beleza. Então, claro, passando esse cara para cá, a gente vai ter o ΔP, que eu estava falando agora há pouco. Então tá, vamos lá. Vamos substituir alguns valores aqui, né? Por exemplo, a densidade do mercúrio, né? A gravidade específica que ele cita lá, na prática, na realidade, é a densidade de uma substância dividida pela densidade da água, beleza? Isso é uma característica, e às vezes a gente usa isso para simplificar um pouco os cálculos, né? Porque senão os números são muito grandes. Então, por exemplo, ele citou que a gravidade específica do mercúrio, que então, como eu acabei de falar da teoria, é a densidade do negócio, a densidade do mercúrio sobre a densidade da água, é o 13,6. Note que o próprio enunciado ele não dá uma unidade para isso, justamente porque, como eu estou dividindo densidade por densidade, a unidade da densidade, que é quilograma por metro cúbico, ela meio que morre, ela corta. Mas a densidade tem unidade. Tudo na física, de modo geral, tem unidade.
Então, como eu estou interessado na densidade de mercúrio para fazer a conta, é fácil perceber que é esse cara, o 13,6, vezes esse. Porque quem Vezes está a água. dividindo vai para o outro lado multiplicando, né? Uhum. Regrinha da matemática. Bem, a densidade da água é uma coisa que a gente tem que saber de cabeça, que é 1000. 1000 kg por metro cúbico. Ou Que seja, daria 9,8. 9, tá maluco, velho? 13.600 Não, kg não, eu por tô metro dizendo cúbico. se fosse em relação à gravidade, né? Eu confundi. Não, tô multiplicando pelo 3,6. Eu diria se eu fosse pegar o peso da água, né? O, Isso a gente faz em outro momento. Agora tá, a gente está desculpa. calculando a densidade, Eu depois a tava gente pensando na vai. densidade da água. É. Desculpa. Daí, beleza. Na fórmula ainda precisa pôr, né, a gravidade, precisa pôr a altura, tudo informações que o enunciado dá. Ah, bem, a gravidade ele não dá, mas a gente sabe de cabeça que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bem, não sei se o professor usa 10 metros por segundo ao quadrado ou se usa 9,8, né? O certo na faculdade é usar 9,8. Ele usa 9,8, a não Beleza. ser que esteja estipulado 10 Então no vamos usar enunciado. 9,8. Portanto, agora, resumidamente, é só pegar essa equação e jogar os valores, né? A gente precisou só achar um valorzinho aí, que foi o da densidade, mediante a informação que ele deu. Então vai ficar esse valor. Eu vou colocar. Vou fazer o seguinte: em vez de eu trabalhar com um número tão grande assim, na faculdade a gente costuma utilizar a notação Reduzir. científica. Na verdade, a Isso. gente aprende a notação científica quando é criança, né? Então vai ficar 10 elevado, bem, a quantidade de números depois do 1. Então Não é tem 2, 1, 2, 3, 4. 3, Então 4. 10 na 4. Vezes 9,8, vezes a altura, que de acordo com o enunciado é 15 centímetros. Só que como a gente está trabalhando 0,15, né? em metros, vai ficar 0,15. Então eu vou poder dizer que essa diferença de pressão, que na física ou na matemática mesmo a gente chama de ΔP, vai ser a multiplicação desses caras. Bem, você vai poder usar a calculadora na prova, certo? Ó, Então, se você puder fazer esse cálculo aí para mim, me dizer quanto é que dá, tem só um minutinho. Que eu sem vou ter que pressa. trocar de calculadora. Vamos lá. Ah, 1,9 vezes 10 na 3. Alô? Calma, cara. Ah, não, Presta eu essa. achei que tava. Achei, 1,9 vezes 10 na 3. eu Não, achei que tava tá errado. fora. Tá errado? Acho que você não conseguiu trabalhar bem com a notação científica. Vamos de novo, então, aqui, ó. Se você tem problema com a 1,36. notação científica, você pode transformar esse cara em 10.000 mesmo, né? Daí bate. Mas pode ser também um arredondamento, porque, bem, é que você errou na escala, né? Eu cheguei em 20.000, resumidamente. Como você chegou praticamente em 2.000, Ah, eu errei, provavelmente eu você botei, perdeu um acho que zero aí, eu né? perdi um 0. Isso, Vamos de maravilha. novo, deixa eu fazer de novo. Mas tudo bem, 1,36. provavelmente foi só um vacilo ali na anotação científica.
Bem, tem um conceito interessante que a gente pode perceber aqui, que Essa- foi o fato da resposta, independente da minha ou da sua, as duas deram positivas, que era o esperado. Por quê? Porque quando a gente olha para o desenho, pelo menos esperado, mediante se o desenho faz sentido, né? Quando a gente olha para o desenho, a gente percebe que a pressão em A, ela é maior, bem, no A, nesse suportezinho aqui, né? É maior Sim, que em B, porque a pressão do A, ele empurrou o mercúrio para baixo, né, no lado esquerdo. Então, resumidamente, como se tivesse mais pressão aqui sim, para empurrar. Ou seja, se eu pego a pressão em A, que é o que eu estou fazendo aqui, e subtraio a pressão em B, é um maior menos um menor. Então, espera-se que esse valor seja positivo, que foi o sim. que apareceu, né? Show de bola. Então, eu vou colocar aqui a resposta que eu obtive arredondada. Pascal. Newton por metro também vale. Metro quadrado, né? Muito bem. Alguma dúvida nessa questão aqui? Não. Show. Se caísse uma questão como essa, então você saberia fazer Sim. tranquilamente. Show de bola. Quando ele pede, às vezes, o PSI, Hã? como é que eu faço para transformar para PSI, de PSI para Pascal? Tem PSI, como? tu não quer dizer unidades do SI? PSI não tem? Ah, bem, Ou- quando aparecer a gente vê a Tá, conversão. Mas de modo desculpa. geral, as unidades são essas, né? Metro, Tá. não tem muito segredo, assim. Então, às vezes ele Ele dá vai dar em, alguma coisa no enunciado daí, né? às vezes ele dá a pressão em milímetros de mercúrio, né? Daí a gente tem que multiplicar por 720. Tá, Resumidamente é uma multiplicação, não tem muito segredo. tá bem. A gente faz a conta naturalmente, só no final a gente converte, né? Tá, Normalmente é assim, a gente está nesse assunto. Show de bola. Agora a gente vai ver uma coisa que a figura tá uma merda. Provavelmente eu não. Ah, não, não é essa ainda. Essa figura 2 ainda tá ah, tá, bonitinha. a 3 que tá ruim, né? Mas não tem problema. Qualquer coisa a gente pula ela. Ou você me manda uma foto melhor, se bem que eu duvido muito, né? Porque tá meio feio aí o PDF mesmo. É, É, eu acho que ó, ele faz assim, legal. acho que ele faz assim para dificultar conseguir acessar em plataforma de Sei lá, né? internet. Porque fica difícil de ver o que tá Fica muito pedindo. difícil. Eu particularmente não sei fazer aqui. ah, não sei, né, o que tá acontecendo aqui. Eu não sei se é 46, se é 40 aqui, ó. É, eu também fiquei na dúvida. Aqui eu também não sei se é 05, se é 06 e assim vai, né? Mas, anyway. Olha só, como eu falei para você, né? A minha aula ela é bem participativa Uhum, e aqui a gente está vendo um problema extremamente parecido com parecido. o anterior, tá? Sim, Então eu acho que é uma boa oportunidade de você treinar o que nós acabamos de aprender. sim. Portanto, note que só tem algumas diferenças de modo prático nessa questão, mas não é grandes coisas não, né? Por exemplo, a unidade da distância, aqui, que está em polegada, né? A unidade de polegada é meio bosta, mas não tem segredo. A única coisa que você tem que fazer aqui é converter já, né? De Uhum. polegada para metro, e daí você não vai ter muitos segredos, né? Quantas polegadas é um metro? Isso a gente pode perguntar para o amigo Google. Quantas polegadas tem um metro? Um metro são 39,37 polegadas. Bem, eu não vou, vamos dizer assim, falar nada, né? Eu só vou dizer para você que eu acho interessante que você vá no Google e simplesmente joga esses valores para fazer a conversão, né? Uhum, É mais fácil para você, tá? De resto, é a mesma coisa o problema, beleza? Portanto, eu vou pedir para que você faça aí, sem eu lhe dar dicas, uhum. porque o que que acontece? Vocês ficam me perguntando coisa, eu vou dizendo que está no caminho certo, mas vai chegar na hora da prova, eu não vou estar lá para dizer, né? Eu sei. Boa. Pois é. Então, tente aí, se errar não tem problema nenhum. Eu só vou te pedir uma coisa: que você faça o cálculo como se você estivesse fazendo para uma prova. E Tá, aí você me manda a foto depois que você fizer, então, ou seja, escreva tudo certinho, letra razoável, régua, e eu vou avaliar como se eu fosse teu professor, tá bom? tá Vou bem. até dar dicas de como escrever para você, né? Ter dicas de como escrever amanhã. Enquanto isso, eu vou vendo as outras aqui. Vamos lá.
No caso, tem água junto com óleo, né? Parece que sim. Aí eu vou ter que botar também a a pressão que a água exerce no lado esquerdo, né? Aquela que tá acima de aquelas 32 polegadas acima ali, né? Exatamente. Tá.
vezes 32, 42, 43, 44, 44. Vai dar negativo, viu? Make sense? Dependendo. É que assim, dá negativo dependendo do sentido que você escolhe para fazer a avaliação, Sim. né? Se você fez PB menos PA, deu negativo. Não, Aí, ó. eu fiz PA menos PB. Então tem alguma coisa estranha na tua conta. Mas eu usei a altura da água no e que I tá don't know, acima do man. equilíbrio. Mande a sua conta que eu Tá. verifico. Beleza? Vamos lá. Devo ter feito tudo errado. Eu pensei o seguinte, eu botei a pressão que a água exerce acima do que tá do mercúrio de um lado, entendeu? Não botei do outro, Uhum. porque eu achei que até a altura eu desconsiderei a altura que tinha. Ai, não sei explicar. A gente vemos isso rapidinho, hein? Quando tu enviar a foto. Opa, gostei. Estão tanto quanto organizados. Só acho que tá meio pouca coisa assim para A parte do óleo ali eu continuei, mas era pra continuar lá em cima lá. Acho que essa conta é um pouco mais longa que isso. Tá, cadê sua resposta? Eu tô A minha vendo. resposta ficou menos 6.642. Menos 6.642. É, Em Pascal, né? isso. Beleza, tá errado.
Vamos ver o que você fez aqui. Você pegou PA menos PB, a ideia é essa. Só que o PA menos PB, no nosso caso, vai ser o óleo, a água, e vai ter o mercúrio também, né? Parece que você esqueceu do mercúrio. Ah, esqueci do mercúrio. Marcou só o mercúrio, que soma ainda aqui, né? Bem, PA menos PB vai ser nas minhas contas, né? Só batendo o olho no que eu fiz aqui. Ficou a parte do mercúrio mais a parte do óleo menos a parte da água. Então, soma aí com a parte do mercúrio e vê se chega na minha resposta. De resto, parece que tá tudo certo, tá? Tá. Deixa eu botar aqui embaixo. Tu quer que eu some o mercúrio além do. Em É, vez de diminuir, né? exato, porque ele tá ali para somar, né? Igual óleo. Isso. Tá. Isso. Pelo menos na sequência que você fez de PA menos PB. Então, rodo HG, Ficaria mais. basicamente é o que falta, e é isso, né? Ficou 6.958. Você está me dizendo a resposta final? Eu não sei, eu acho que é isso. Não sei, cara, você não fala a unidade, você não fala do que tá falando. Pascal. É só a parte da pressão, é só a parte ou melhor, é a diferença de pressão, é só a parte do óleo, eu não sei, por isso que eu peço a foto, Seria né? a variação de pressão, seria igual. Que a resposta que tá me dando é praticamente a mesma que tu acabou de me dar, né? Agora há pouco. Só que agora é positiva. Makes sense. Agora positivo. É verdade. Bem, eu não cheguei num valor tão pequeno. Então acho que você perdeu alguma coisa. Bem, de toda forma, eu vou fazer aqui, tá bom? Então eu vou fazer aqui. Mas é praticamente a mesma coisa que você fez. Vai ficar PA menos PB, né? A gente faz aquela lógica, olha para o tubo, né? E a gente percebe que tem a parte da água, do mercúrio e do óleo, né? Sim. Então, pela estrutura que a gente escolhe de fazer de PA para PB, a nossa conta tal qual você fez, né? Isso aí você fez certinho. Vai ficar o Rho do mercúrio, altura 2, mais o Rho do óleo, aqui, altura 3, menos o Rho da água, altura 1. Beleza? Aham. A gente vai colocar as alturas referentes ao que a gente estava trabalhando. Todas essas conversões, tivemos que fazer algumas conversões aqui, porque a gente está falando de densidades baseado na densidade do SI, né? Claro, teve que fazer as conversões de unidade também. Então, por exemplo, o mercúrio aqui, a gente já viu lá na outra questão que daria isso, e a gravidade vezes a altura aqui na questão do mercúrio ficou para mim ficou 0,348. Verifica se o teu mercúrio ficou desse jeito também. Não, não ficou. Não ficou? Não, eu esqueci de multiplicar. Você vai Agora sim. multiplicar o quê? O 0,3. Você só É, colocou o cara aqui. por isso que ficou esse valor errado. Pode errar esse tipo de coisa, né, mim? Tá. Tá. Então, o resto parece razoável. Por isso que eu peço a foto, né, mano? Não sei. Manda a foto, deixa eu ver aí o seu erro. Não, eu não cheguei, eu fiz de cabeça, eu não escrevi nada. Daí complica, né, cara? Eu tô pedindo pra você fazer as coisas pra eu poder te ajudar a escrever na prova.
Sim, eu fiquei nervoso na hora, desculpa. Tá. Nervoso, tem que ficar nervoso na prova, não comigo aqui. Desculpa. Vamos ver a 3. Bem, tem cacetada de questão aqui. E tem cacetada de assuntos diferentes também. Tem algum que tu queira, assim, ver com mais pressa ou a gente pode continuar na sequência mesmo? Na verdade, eu só queria tirar uma dúvida contigo em relação a essa questão, A a 3? parte não essa que a gente acabou de fazer em relação às alturas. Qual foi a altura que tu usou em cada um dos 3? Pera aí. Estão ligando aqui, só um instante para pegar a encomenda. Imagina, não tem problema. Menos de um minuto eu volto. Já vou Tá, mostrar tranquilo. as alturas, mas foi só a conversão lá de polegada para metro. Hum. Voltei. Tudo bem. Uma olhadinha nas conversões. Vamos dar uma olhadinha nas conversões. Eu só queria saber, por exemplo, ali, ó, da parte do mercúrio, tu usou as 20 polegadas de altura, certo? Como assim, man? Tá bom. Bem, vamos passo a passo, então. Vamos Tá. passo a passo. Na altura da água, que é o 32 aqui, que eu chamei de H1, Uhum. eu peguei simplesmente o 32. Bem, eu vou escrever aqui embaixo para ficar bonito. Eu peguei o 32 polegadas e multipliquei por 0,0254, que é, vamos dizer assim, o fator de conversão de Sim. polegada para metro, Tá, certo? Isso aqui tá. para mim deu 0,8128. E eu fiz o mesmo para as outras, né? Tá, eu só queria saber qual foi a altura que tu utilizou, pro óleo, por exemplo. O óleo, o óleo é o que eu chamei de H3, que é o 20. Polegada no caso, né? Então eu peguei 20 e multipliquei pelo 0,0254. Isso aqui deu Por que que tu pegou o 20? 0,508 metro. Sim, para a altura do óleo eu peguei 20. Mas por quê? Porque é a variação ali que tem de 20 de um lado e não tem do outro? Eu peguei 20 porque a altura é 20, né? Isso daí não é o mercúrio, essa altura? Bem, eu entendi o H3 como óleo, mas posso ter Ah, tá. entendido errado. Eu acho que é óleo, né? Não, é óleo. Tá, e o mercúrio onde é que entra nessa?
Mercúrio é o H2, né? Seria as 12 polegadas. Sim. Tá, então o mercúrio ele tá só do lado direito, é isso? No B. Não, peraí. A gente está falando primeiro, nesse momento de conversão de altura. Agora, Não, eu queria só saber qual era a altura de cada um, para mim entender da onde tu tá tirando os líquidos. justamente, então, é o que eu estou falando. A altura da água é o 32, a altura do mercúrio é o 12 e a altura do óleo é o 20. Tá, então o mercúrio ele tá no recipiente B, é isso? O mercúrio ele está aqui nesse recipiente B. Ah, tá. E a água tá no recipiente A. Calma, é que tem que olhar na equação. É, a gente, A água olhando na escoa pelo equação, né? tubo A, enquanto o óleo escoa pelo tubo B. Então, na verdade, a Calma, cara, altura. deixa eu dar uma olhada aqui na minha equação para não falar besteira. Tá, Ah, porque eu achei que 20 fosse a altura do mercúrio. não, 20 polegadas. ó, a gente tem que pegar e fazer o passo a passo, sair do A e ir até o B, Isso. né? Então a gente tem a pressão do A, mais essa pressão aqui devido à altura de água, Sim. Essa eu entendi. beleza? Daí agora menos, né? Menos a pressão devido à altura de mercúrio, menos a pressão devido à altura de óleo. Isso Sim. tudo, que são os carinhas que estão aqui do outro lado, né? Tá, Isso tudo vai ser igual a quem? Vai ser a sim. pressão onde finaliza o processo aqui, Tá. que é no PB, certo? Sim, só que o óleo não é as 12 polegadas e o mercúrio é as 20 polegadas. Eu, Porque tá vamos dizendo ver, que o tubo B é que escoa óleo, enquanto o óleo escoa pelo tubo B. essa questão do SCOA aqui, sei lá se eu levei em consideração. Porque daí eu achei que a variação do mercúrio é a de 20 polegadas e a altura de óleo que faz a pressão é a de 12 polegadas, entendeu? Ah, entendi. Foi essa consideração que você fez. Por Isso. isso nossos resultados não bateram, entendi. É, eu considerei de outra forma, né? Mas daí talvez essa questão do SCOA aqui, eu posso ter entendido diferente de você, então. Mas eu acho que eu fiz certo, tá? Ah, eu posso tentar tirar essa dúvida com ele ainda hoje. Aham. Ah, tá. Bem, vamos para que é realmente pica aqui, que é essa 3, né? Essa 3 aqui é braba. Vamos ver. Tem muita conta aqui. Certo. Tem muita conta aqui, é longa essa. A gente na prática quer saber qual vai ser a leitura diferencial H nesse manômetro central, né? Muito bem. Essa leitura diferencial H que ele cita, na prática, depende da diferença de pressão entre o PA e o PB. Então, para que a gente consiga encontrar essa diferença, a gente tem que calcular separado, né, o PA e o PB, usando, no caso, as extremidades desse sistema, para pegar como ponto de referência de pressão. Então, bem, querendo ou não, a gente vai usar as mesmas equações, né? Mas vai ter que fazer muito passo a passo aqui, porque cada lado é uma baita de uma equação nessa conta. Beleza? Bem, Beleza. então ele cita algumas coisas aqui, né? Ele cita, por exemplo, esses pesos, essas Gravidade específica. gravidades específicas aqui, que a gente pode então usar os pesos específicos, como a gente já havia feito, né? Tudo em função da densidade da água, de novo. Então vamos lá, vamos calcular, né, a pressão aqui no ponto A, né, em PA, no caso. A gente pode começar com essa entrada da esquerda aqui,
a gente pode definir que a pressão é zero. Aqui é sempre uma definição isso, né? E vamos até o centro dessa câmara. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu vou dizer assim que a pressão de a P de entrada é zero. Tudo bem. Nessa a gente desce 60 centímetros em água, né? Uhum. Até essa interface ali com o mercúrio, né? Então a pressão ela vai aumentar. Muito bem. Então eu vou colocar assim, olha só. Que a pressão, vou chamar isso aqui de 1, aqui vai ser 2. Então essa pressão a gente pode dizer que ela é zero, que é aquela coisa inicial, mais a pressão devido a essa altura de mercúrio. Uhum. Que eu coloquei, quando eu estava fazendo aqui, eu coloquei 60. O problema é que não é bem 60, né? Não, porque 60 é o todo, né? Só que qual é E, esse todo? Eu não tenho ideia de quem são esses números, é, entendeu? entendi. Esse Eu é o sei problema. que, é, Então eu tá, joguei 60 só para tipo ter um cálculo aí. tá, entendi. Mas eu, de fato, não sei quanto Não é, tem como né? saber qual é o valor, né, na verdade, Com essa porque, foto horrível aí, a professora avacalhou demais, né? aham, Então, eu coloquei 60. Eu sei que não é 60, mas eu coloquei sim, 60. tá, ah, vezes do que eu chamei de gama. Eu chamei de gama W, isso aqui. Que é os caras ali, né? Gravidade, altura. Mas eu estou juntando todos eles num terminho aqui, que é o que aparece normalmente na literatura, tá bom? sim, É W de water. Beleza? sim, Muito bem. Então, agora a gente vai subir a diferença de nível. Então, é, ou seja, a pressão vai diminuir, certo? sim, Nesse pedacinho aqui. Portanto, eu posso dizer agora que a pressão vai ser igual a quem já tinha, né? Estamos trabalhando nesse pedaço, que é esse cara, agora menos, tá diminuindo. Bem, aqui eu pensei assim, 60 menos 35, pensei assim na minha cabeça. Sei lá, esse 35 ali. Eu coloquei 25, beleza? uhum. Mas de novo, Não não tenho sei, certeza nenhuma. não sei se é, né? Daí vai ficar ali vezes de novo o gama, que é a questão da densidade. Só que agora é a densidade do mercúrio. Também não tenho certeza, mas veja, né? Esses números depois você pode, né, perguntar para o seu professor Aham, quais são e ver se bate com a resposta que ele quer, né? Só trocar ali, não vai ter muito segredo. E agora que a gente tem essas considerações, a gente pode fazer alguma continha, pelo menos já para ter a ideia do PA. Afinal de contas, ainda falta um detalhe, né? A gente vai subir aqui esses 35 que eu meio que desconsiderei. A gente vai sim, subir em água, beleza? uhum. Tem que Então, botar a pressão d'água também. exatamente. Então, pressão igual tudo isso aqui. E de novo menos, porque está no, vamos dizer assim, sentido contrário, né? Menos 35 gama da água. Vamos chamar de W de novo. Muito bem. Daí agora a gente pode entender que isso tudo está relacionado com a pressão PA. Eu cheguei lá no A, né? Que era onde eu queria. Uhum, Beleza? Então a PA vai ser todo esse cálculo. Eu posso dar uma simplificada, entendendo algumas coisas aqui, né? Por exemplo, entendendo que esse cara ele pode ser reescrito em termos do gama da água, né? A gente já sabe que esse cara aqui é basicamente 13,6, já vimos isso umas cacetadas de vez hoje, 13,6 vezes
a densidade da água, certo? Isso. Então, eu vou conseguir reescrever dessa seguinte forma aqui, veja só. 25 gama da água, menos o 25 que já estava ali, 13,6 gama da água. Então, juntando esses caras, eu vou ficar com a pressão ali, menos 315 gama da água. Beleza? Uhum. Então tá. Denote que esse cara aqui é esse, e esses aqui viraram esse. Beleza. Show de bola. Então, beleza, já temos aí alguma relação para a agüita. Ou melhor, para o PA, que tem a ver bastante ali com água. Agora vamos para o PB. O PB é a mesma história, só que para o lado direito. Uhum. Ou melhor, é uma história parecida, não é tão igual assim, mas vamos lá. A gente começa da extremidade direita. Tem um Só te detalhe falar. na extremidade direita, né? Sim, Porque ele fala um negócio, pelo menos aqui nesse primeiro passo, né? sim. A pressão na direita do tubo, ele vai ser dado por esses 46 centímetros de Isso, água ali, né? isso. Então a gente vai começar assim com pressão na direita. Vamos lá. Vou colocar aqui. Pressão na direita. Igual a 46 vezes o gama da água. Agora que a gente tem isso, a gente vai caminhar da direita para a esquerda, Uhum. até o PB, que é o que nos interessa. Quando a gente anda, né? A gente, tipo, note que a gente está andando para trás aqui, né? E o que Sim, aqui a gente estava andando para frente, aqui a gente está andando para sim. trás. Então é E, negativo em relação ao PA. exato, vai inverter. Então, no caso, subir aqui aumenta a pressão e descer diminui a pressão. Pode esquecer Uhum. desse detalhe. Também. Show de bola. Bem, tu tá com a figura aí, então eu não quero ficar indo e voltando, Tô indo e com a figura. voltando. Então, fique atento a ela para eu fazer as paraditas aqui. Então, a gente vai atravessar o quarto manômetro ali, né? Que, de acordo com o número que eu vi, mais ou menos, tem o GE, né? A gravidade específica de 0,8, da Uhum. direita para a esquerda. Então, a gente vai partir do centro do tubo, desce 20 centímetros em água. Vamos lá, né? A gente vai ficar com, nesse primeiro momento, mais 20 gama da água. Uhum. A gente está partindo do centro do tubo, pé direita ali, desce 20 centímetros em água, 20 gama da água. Depois a gente desce a diferença de nível de óleo, né? E o nível de óleo eu coloquei ali 8 centímetros, pensei em 28 menos 20, tá bom? Então, Tá. vai ficar mais 8 gama do óleo. Bem, a gente está descendo até agora a gente vai subir. A gente sobe 28 centímetros de água para voltar até o centro. Sim. Tá olhando a figura ali, né? Uhum. Beleza, então, se faz sentido para ti as medidas que eu tô pegando, é que realmente minha vista não é muito boa ainda por cima, então ficou meio cagado ali para mim. É, tá meio Ah, ruim mesmo. e que mais nós temos aqui? Daí a gente pode pensar na pressão entre os manômetros 3 e 4 nesse primeiro momento. Então eu vou escrever isso aqui. Pressão entre 3 e 4. Vai ser, vamos dizer assim, a pressão do meio vai ser igual à pressão da direita, mais esses caras que eu falei aqui, né? Então, mais o 20 da água, o 8 do óleo, e menos o 28 da água. Então, dá para entender que a pressão do meio, após alguma simplificação, vai ser a pressão da direita, mais a do óleo, 8 do óleo, né? Uhum. Menos 8 da água. Show. Show, show, show.
Então, até agora parece tudo bem razoável, né? Então, agora a gente vai ter que atravessar o terceiro manômetro. Quando a gente atravessa o terceiro manômetro, a gente está num outro regime de gravidade específica, 13,6, certo? Certo. Então, da direita para a esquerda de novo. Então, vamos lá. Escrever assim. Atravessando. Terceiro. Deixar claro que aqui 13,6. Então a gente parte do meio, desce 28 em água, vai ficar mais 28 gama da água. A gente sobe a diferença de mercúrio, vai ser de novo lá o 8, né? Então vai ficar menos 8 gama do mercúrio. E sobe 20 em água, voltando para o centro. Uhum. Então agora a gente já tem alguma relação para a pressão B. Chegamos no B. Sim. Então, após alguma simplificação, né, simplesmente subtraindo os carinhas ali, acabou a tela, então eu vou ter que ir para a próxima aqui. Muito bem. Então, agora a gente pode substituir o P meio e o P direita na equação para o PB, né? Ou seja, eu vou dizer que PB é igual a P direita mais o 8 do óleo, gama do óleo. Tá acompanhando, velho? Bom. Show. Menos o 8 da água. Tudo ali associado, né? Uhum. Ao P meio, né? Mais 8 do gama água. Menos o 8 do gama mercúrio. Daí a gente consegue dar uma simplificadinha. E agora, a gente pode fazer mais substituições. Por quê? Porque a gente sabe características do óleo, ou melhor, desse gama do óleo e do gama do mercúrio em relação à água, né? Água. Isso. Então, vamos lá. A gente também sabe que o P da direita é 46 gama água, né? Na outra folha eu coloquei isso, lembra? Uhum. Cadê aqui, ó? Beleza? Uhum. Tinha chegado nisso aqui, isso era uma observação. Então, fazendo essas substituições, vamos aos poucos aqui. Esse cara eu vou trocar pelo 46 gama da água, ou seja, vai ficar todo mundo em função do gama da água, sacou? 8, esse cara aqui em função do gama da água é 0,8. E esse, como é mercúrio, tu já sabe, 13,6. 6. Agora a gente pode tomar todo mundo aí. 6, 6,4. Tá, vai dar 56,4 gama da água. Muito bem. Show. Agora, nós já temos uma pressão interessante. Temos o PB. Agora a gente vai poder fazer essa relação entre a diferença de pressão de PA e PB. Uhum. Então, a gente vai ter que escrever, de certa forma, a equação para o manômetro central, que vai conter, então, essa leitura de H, que é o que o problema pede. Vamos lembrar que ele pede aquilo, né? Aquele H.
Então, a gente parte do PA, desce, vamos dizer assim, até uma distância Y em água, desce, no caso, uma distância Y em água até a interface da esquerda. É que eu tenho que voltar aqui para mostrar a figura. A gente vai descer uma distância genérica aqui, Y, beleza? Uhum. Muito bem. Show. Então, vamos criar esse Y para isso nesse primeiro momento. Então, vamos lá. Eu vou dizer, então, que a pressão, depois desse deslocamento Y, vai ser, obviamente, PA Y vezes o gama da água, porque eu estou descendo só em água. Uhum. Né? Altura vezes aqueles termos lá, é de Steven. E agora, então, a gente vai subir uma altura H, que é o que realmente nos interessa, no óleo, até a interface da direita. Sim. Se eu estou, então, subindo, a pressão diminui. Então, Sim. Menos. vamos colocar assim. Vamos colocar assim primeiro. Descendo Y, só para deixar bem claro. Sim. E Isso agora mesmo. subindo H. Então, vai ficar esse mesmo cara que já estava aqui. Vou escrever. Mais Y. Gama da água. Menos. A mesma coisa, só que agora para esse H que eu estou subindo em óleo. Olha. Muito bem. Então a gente sobe, né, em água, essa interface da direita. Essa subida vai ser a diferença dessas alturas Y e H que eu estou propondo aqui. Subida em água, vai ser essa diferença. Do centro do tubo em B, né? Então eu Sim. vou poder dizer que PB vai ser isso tudo aqui. Ou seja, toda essa diferença de pressão comentada até agora, menos as diferenças das alturas que eu estou trabalhando, vezes o Uhum. gama da água. Porque isso está acontecendo só em água. Sim. Tá? Então, beleza, chegamos no PB. Agora dá para cortar um monte de coisa aqui. Vou poder dizer que o PB é igual ao PA mais o H, que o Y sumiu. Afinal de contas, o Y ele foi só algo que eu criei para simplificar meu cálculo, né? Eu Sim. achar essa diferença que eu queria. Vai simplificar, você pode fazer o passo a passo aqui, eu vou deixar 3 pontinhos, caso você queira fazer, mas o Y ele Uhum. vai sumir, vai sobrar só esse H aqui, para ver qual a diferença ali dos dois. Muito bem. Show. Então, eu consigo até deixar PA menos PB, que fica mais interessante para a gente. Trocando o sinal, vai ficar H, gama do óleo, menos o gama da água. Agora a gente pode calcular o H. Note que o PA e o PB, nós já fizemos um monte de Uhum. conta com eles, né? Nós chegamos nele nas contas anteriores. Uhum. Então, se você eu voltar ali, depois que eu te PB é menos mandar, 56,4. a gente tem esses valores, né? Então, vamos colocar assim. Mas, eu posso dizer também que o PA menos o PB são os valores que a gente já tem, ou seja, menos 315 gama da água, menos 56,4. tem 1,4, na verdade. Gama da água. Muito bem. Então, isso aí vai dar menos 258,6 gama d'água. Uhum. Agora a gente pode pegar esse resultado
e juntar esse aqui. Tá. Então eu vou Pra poder. descobrir a altura. Exato, porque vai ser, vamos dizer assim, a única informação que a gente de fato não tem, né? Uhum. Assim, resolvendo esse sistema, né? Vou juntar as duas equações. Então eu vou ficar com essa Bastante. igual a essa. Tá. Perceba que eu não preciso nem jogar o gama da água, porque eu vou agora reescrever o óleo em termos do gama da água. Sim. Feito isso antes, mas beleza. É 0,8, né? Uhum. Então, isso. OH menos 0,2 do outro lado. É 0,2 gama d'água. Bem, como tem gama d'água dos dois lados, a gente corta. Eu nem precisou trabalhar com ele. Uhum. O H, então, vai ser simplesmente 258,6 dividido por 0,2. Essa conta vai dar 12, quase 13 metros, aproximadamente 13 metros. Beleza? Uhum. Acontece que esse valor 13 metros é um valor muito feio, né? Para uma situação como essa, a princípio. Provavelmente porque a gente errou algum dos valores que estavam feios na figura. Uhum. Muito provavelmente um dos que a gente errou foi esse 60 que eu Acho que coloquei meio que é o início, aleatoriamente né? aqui. O do Então início. eu vou circular aqui para você tomar cuidado, principalmente com ele. Mas todos os outros números também tem que tomar um cuidado, porque eu fui meio genérico aqui. Sim. Essa daí fica. Tem que deixar o asterisco mesmo. Não tem como enxergar direito. Tá, bem, acontece que todo o procedimento que eu fiz está certo, tá? Sim, exato. Tirando o número lá. Então, o que que a gente teve que tomar cuidado aqui? Primeiro, entender que dava para fazer, apesar de ser feio. Igualar as pressões, né? Olhando Uhum. para a figura, tentar buscar. E fazer todo aquele passo a passo, né? De tomando cuidado com o sinal e tal, o que você soma, o que você subtrai na lei de Steven. E principalmente aquela questão da relação entre as alturas no final, né? Aquilo ali Sim, é bem matemático, para falar a verdade. Onde eu criei esse Y aqui, genérico, de certa sim. forma genérico, né? Para que quando eu comparasse as alturas, melhor, as pressões PA e PB, esses Y Se pode. desaparecem, né? Sobra só o H, Sim. beleza? Então isso é um procedimento que ele acontece bastante em situações como essa, tá? Então Tá, é bom que tu eventualmente tente refazer essa questão, levando bastante em consideração esse ponto aí, tá? tá, Esse ponto é meio complexo mesmo. Mas tá feito aí, tá? Então, tá. mais passo a passo que isso é impossível. Show de bola. Bem, agora parece que o assunto muda um pouco, a gente tem força em superfície plana, etc. Podemos ir para 4 mesmo? Podemos, vamos lá. Tá, deixa eu pegar 4 aqui. Tudo bem. E aí? Isso aqui já é outra matéria. Se cair um negócio como esse agora, você saberia fazer? Esse daqui eu sei que eu ia ter que usar os ângulos para medir alguma coisa, mas eu não tenho ideia para onde começar essa questão. Tá mal pra prova, hein, cara? Tô. Muito bem. Isso aqui é um problema com forças, né? Então a gente vai ter que fazer todo esse jogo de equilíbrio de forças, deixando claro pontos de
de rotação, esse tipo de situação aí que aparece nessas situações. Já é um assunto completamente diferente lá do outro, não tem nada a ver. Então talvez tu consiga ir melhor nesse do que naquele. A parte do ângulo é o de menos aqui, né? Fazer decomposição de seno e cosseno. O professor, provavelmente na faculdade, ele não vai nem cogitar ficar explicando essas coisas aí. Uhum. Porque a parte difícil é a parte da física, do equilíbrio dos corpos, da força resultante, da momento de inércia, que a gente tem não só a possibilidade desse negócio se mexer para frente ou para trás, mas também de girar, né? Então já vai ter que trabalhar com essa questão de equilíbrio de momentos, né, força de apoio, força de reação. Então, querendo ou não, de novo, é um assunto lá do ensino médio, que é o último assunto que a gente vê em física, um dos últimos assuntos que a gente vê em física. Física do primeiro ano do ensino médio, a gente também vê em física 1, isso na faculdade, mas essa matéria aí não é física, né? É, qual matéria? Hidráulica. Hidráulica, isso. Em física 1 a gente costuma ver esse negócio aí. Você já fez física 1? Eu não, eu fiz só a física 2. É que eu tô Aí, com. A faculdade ela é toda quebrada. entendi. Daí fica meio ruim de entender o que tá rolando aí nas questões mesmo, porque normalmente em física Mas 1, pelo menos a eu, gente vê a teoria mas disso. eu me lembro, acho que de alguma coisa de física 1, é só que eu tô com. Faz tempo que eu não mexo no material, então. Entendi. Essa Mas questão aqui, ela não é das piores. Poderia ter um pouco mais de problemas aqui, mas eu vou fazer. Eu só preciso ir no banheiro rapidinho, tá bom? tranquilo. Já volto. Circulado. Determina a fortificação no membro de apoio. A, B.
Hum. Show. Opa. Vamos para essa questão aí, nada simpática. Cheia de ângulos, forças e o caralho a quatro. Bem, o que que tá pegando aqui? A gente tem que notar algumas coisas, por exemplo. Ele fala no enunciado que tem uma articulada, né? Uhum. Ou seja, com pino e dobradiça. Isso que é uma articulada. No ponto médio. E o membro de apoio AB também está conectado nesse ponto. Uhum. Se fosse uma situação real, né, a força de apoio que a gente aplica exatamente no eixo de rotação, ela não gera momento para equilibrar a comporta, né? Tem esse detalhe. Mas tudo bem. Vamos deixar isso em off. Então, para que esse problema ele tenha uma solução, eu vou fazer uma suposição que é bem comum nesses casos, que é que a articulação ela está na base da comporta e o apoio AB ele está no ponto médio. Tudo bem, a articulação está na base. Então, levando em conta isso, vamos lá. Vamos calcular a força. O que é muito bizarro aqui é que eu vou calcular o que a gente chama de força hidrostática resultante. Apesar de não ter nada com água aí, né? A gente chama de hidrostática resultante. Beleza? Uhum. Até porque, de certa forma, né, como é uma barragem, tem, tem água empurrando, né? Mas vamos Sim. dizer assim, a água não faz parte do problema, de certa forma, né? Tirando o fato de que, como a água ela tem uma certa densidade, etc., né, ela vai afetar ali com o seu peso, Uhum. resumidamente. Então, para começar, né, a gente tem essa altura de 5 metros, a largura, de acordo com o enunciado, é 3. Então a Uhum. gente tem uma área de 5 vezes 3, 15 metros quadrados. Sim. Tem esse ângulo de inclinação de 60 e tem o peso da água, né, pelo menos o peso específico da água, que vai ser o gama que eu vim falando tanto lá na outra aula, na outra questão, que era o gama W, que vai ser basicamente a densidade da água, Vezes a gravidade. exato, Que que vai dá dar 9. uma força por metro cúbico, né? Sim. Vai dar 9.810 newtons por metro cúbico. Muito bem. Agora a gente tem que pensar o seguinte: nós temos que encontrar o que seria o centroide da comporta, porque é meio que no centroide que a gente vai considerar que está acontecendo o problema. É uma simplificação que rola bastante aí. O centroide de uma área retangular, que é o que a gente está trabalhando, fica no centro geométrico dele.
Então, vamos procurar centro geométrico. A distância inclinada aqui da superfície até o centroide vai ser basicamente L sobre 2, ou Uhum, seja, vai ser 2,5. uhum, Muito bem. Então, a profundidade vertical do centroide, que é o cara que a gente vai utilizar, basicamente vai ser o HC. Vou chamar ele de profundidade vertical do centroide. Ele pode ser dado por IC, que é o que eu acabei de falar, né? Basicamente é o L sobre 2, é o tamanho dessa parada aqui sobre 2, metade, né? uhum. Ah, vezes o seno do ângulo, né? O seno do ângulo, ele está sempre associado com o cateto oposto. Então, Então, seno de 30 graus, então. não, Não? estamos falando do 60 aqui. Ah, tá. É o Ah, seno eu de acho. 60. Tá, Ah, entendi agora. nós estamos falando desse Esse cara aqui por retângulo. enquanto. Tá. É, beleza. Então, eu vou dizer que isso aqui é L sobre 2 vezes o seno de 60, ou seja, é 2,5 vezes a raiz de 3 sobre 2. Só que, como a gente está em física, mais interessante chamar de 0,86. Isso aqui vai dar 2, sei lá, 2,16. Acho que tá bom já. Muito bem. Agora a gente pode pensar, uma vez que a gente já tem essa alturinha, tem a ver com o centroide, que é onde está sofrendo a força, a gente pode achar a força resultante, então. A força, ela vai ser a pressão do centroide, multiplicada pela área. Tá rolando uma força aí devido a essa quantidade de água, né? Uma força que, veja, não está associada exatamente com a quantidade de água, mas com isso que eu escrevi aqui em cima, que eu posso dizer que é uma força por metro cúbico de água. E agora eu vou pegar, vamos dizer assim, a quantidade de água, ou seja, os metros cúbicos de água, utilizando essa ideia do centroide, né? Ele que vai me dar, vamos dizer assim, um metro cúbico na conta para eu ter uma resposta só em newtons. Então, a força, vamos escrever assim, logo, a força resultante vai ser o quê? Vai ser o gama da água vezes aquilo que vai dar o volume, que é a altura do centroide vezes a área. Note que isso Uhum, aqui vai dar metro cúbico. uhum, Então, eu vou ter ali o 9810, porque eu tô pegando bem. Tô pegando uma casa a mais, já que vou ficar na casa do 1000 mesmo. Então, eu peguei o 1 que vem depois. O centroide aqui já vai ficar 2,16. E a área, de acordo com o enunciado, é 15. Tá lá no enunciado, né? 5 vezes uhum, 3. Então a gente consegue achar uma força resultante aí, devido a essa quantidade de água agindo na barragem. Vai ser mais ou menos isso aqui. K newtons, beleza? uhum. Muito bem. Então, uma força considerável. Beleza, acabamos de encontrar então a força que está agindo ali no negocinho. Agora nós vamos ter que buscar informações dessa articulação aqui que está ajudando a segurar, né? Então, o primeiro passo aqui é encontrar a posição do centro de pressão, né? Porque, na realidade, apesar de eu ter dito ali que o centroide ele de fato funciona como um ponto de consideração para a força agindo no sistema, a força, ela de fato, ela não age exatamente no centroide, mas sim num pontinho um pouco mais abaixo. Sim, É o que a gente chama de centro de pressão, né?
Então a Seria com gente tem quase que... uns 2/3, não? 2/3? Como assim? Como se dividisse em 3 e a parte fosse dos 2/3, como se fosse o último terço abaixo, a pressão seria, não? Quando eu tenho... Bem, é uma aproximação bem grossa, né? Bem grossa, sim, desculpa. É, mas se tiver faltando tempo, use-a. Aqui, como a gente tem informações, já que a gente está falando de uma área retangular, então eu posso usar o momento de inércia dele, né? Então, para Sim, achar o CP, eu posso usar o momento de inércia, para achar o centro de pressão. Vamos escrever isso aqui. Vamos achar o centro de pressão. Vou chamar de CP. Muito bem. Então, para isso, a gente precisa calcular o momento, né? Não dá para ficar fugindo do cálculo de momento, não. Então, a gente vai achar o cálculo. Primeiro, vamos achar o momento de inércia da comporta. Né? Para uma área retangular em torno do centroide, né? A fórmula vai ser ômega L ao cubo sobre 12. Porque esse é o momento de inércia de uma barra retangular, tá bom? não. A nossa barra é aquela barra de 5 metros lá. Então, o W ele é a largura, né, que é 3, vem de wave lá do inglês, né? Uhum. O L é o comprimento, que é 5 ao cubo, dividido por 12. Então vai ficar 125 vezes 3, 365, dividido por 12, 31,25 metros a quarta. Unidade bizarra, mas é o que temos por enquanto. Muito bem. Então nós temos essa informação. Essa informação aqui a gente pode entender como uma distância inclinada da superfície de água, né, até o centro de pressão. Então, para achar de fato o que nós estamos interessados, nós vamos colocar aqui que é o YC, que é o 2,5, estava quase escrevendo. Fórmula, isso aqui querendo ou não é uma fórmula, tá? YC vezes A. Então, é uma fórmula que é importante decorar aí para achar. Vai ficar 2,5, então, mais 31,25 dividido por 2,5 vezes 15. Muito bem. Resolvendo essa conta aqui, tu vai ficar com 3,3333 metros. Tá. Veja que esse valor que a gente obteve aqui é mais ou menos aquela ideia que estava falando lá, né? Uhum. Pegar uma partezinha um pouco embaixo ali, dividir em 3, etc. Muito bem. Agora, para a gente poder concluir o problema, a gente tem que usar o equilíbrio de momentos, né? Para que a comporta ela fique parada, a soma dos momentos, né, ou seja, dos torques, em torno da articulação, que é esse pivô da base aqui, ele tem que ser zero, beleza? Esse negócio de soma de torques, de novo, é algo que a gente fica ali, tipo, uma prova inteira de física 1 fazendo, né? Ou seja, um negócio assim que supostamente o aluno já chegaria nessa matéria conhecendo bem, entende? Sim, Mas, infelizmente, não é o caso. Então, tenta entender o seguinte. Essa estrutura, ela tá parada. Lá quando a gente é pequeno, aprende a lei de Newton, né, a gente sabe que o somatório das forças tem que ser zero para algo que está em equilíbrio. sim. Soma todas as forças é zero. Só que quando a gente está aprendendo isso lá na lei de Newton, a gente está aprendendo isso no contexto de forças translacionais, coisas que se movem para frente, para trás, etc. Aqui, a gente não está, de fato, se movendo translacionalmente, mas a gente está, ou melhor, a gente
pode estar falando da possibilidade de rotacionar, né? Rotacionar é diferente de translacionar. Sim. Então, quando a gente está falando de rotacionar na física, tem toda uma teoria que envolve o torque, né? Ou o momento, para ser mais engenheiro nesse ponto. Então, para que não rode, tal qual a segunda lei de Newton, nós temos a segunda lei de Newton da rotação, ou segunda lei de Newton dos torques, que vai ser a soma dos momentos da articulação, zero, ou seja, a soma dos torques ali, zero. Beleza? Uhum. Então agora a gente tem que avaliar algumas forças, né? Primeiro, vai ter a força da água, que vai fazer um braço de alavanca, né? Sim. Ou melhor, o braço de alavanca é a distância, né, da articulação na base, né, até o centro de pressão. Vamos dizer assim, é ali que vai estar agindo a força, FR, que a gente calculou agora há pouco. Sim. Muito bem. Então, de certa forma, né, a gente teria uma força assim. Isso. Muito bem. Sentido horário. Exato. Que a água está empurrando ali para derrubar o negócio no sentido horário, né? Sim. Então, de toda forma, a gente vai ter que o momento da água ele vai ser igual à força R, que é a força que a gente já conversou, tem a ver com a água, tem a ver Uhum. lá com aquele volume de água lá, metro cúbico, né? Vezes é, o peso da água lá, peso genérico da água, que era o 98, etc. Bem, isso aí já foi calculado. Então, vai ser a força vezes esse braço de alavanca da água aqui, que eu vou chamar de D da água. Beleza? Uhum. Então, a gente já calculou essa força aqui. Ela ficou isso aqui, K Newton, né? Ou seja, vou deixar 10 na 3. 208 vezes 10 na 3. E agora, esse negócio aqui, o braço de alavanca, então vai ser quem? Vai ser o comprimento total menos a posição ali da pressão. Ok? Tá. Vamos dizer assim, é aí que vai estar, é dessa forma que vai estar agindo a água. Sim. Então, nós temos esses valores, vai 5. ficar 5 menos o 3,3, ou seja, vai ficar basicamente 1,6. Porra, acabou outra folha. Caramba, aula produtiva. Normalmente é duas folhas, é uma folha por hora, né? A gente fez. Agora a gente tá indo pra terceira já. Isso. Newton por metro. Muito bem. Então aqui a gente achou um torque. Tá. Da água, no caso. Só que não tem só água. Vai ter a força de apoio também. Sim. Que vai ter como força o que eu posso chamar de FAB. Vai ser. Eu vou chamar de força de apoio. Aquele sarrafo que tá segurando lá, né? Uhum. Ah, muito bem. Já vou falar um pouco sobre essa força de apoio. Ela também vai ter um braço de alavanca, que vai ser a distância da articulação da base até o ponto da aplicação. A gente já conversou, e tá claro, tá bem claro no desenho, que isso acontece no ponto médio, né? Na metade ali da barra. Ou seja, o ponto de apoio vai ser basicamente a própria metade da barra. Uhum. Nenhum segredo quanto a isso, é o que a gente está vendo claramente na figura. Sim. Só que a força, ela não é perpendicular à comporta. A força de apoio não é perpendicular à comporta. Então a gente precisa usar a componente da força que é perpendicular. Sim. Se a gente voltar na figura, a gente vai ter uma força, vamos dizer assim, agindo dessa forma, né? Sim. Carai.
Chama de FAB. Ou seja, não é perpendicular. Então a gente tem que usar a componente que é perpendicular. Porque é a que nos interessa quando a gente está fazendo um problema como esse. Sim. Como o ângulo entre a comporta é 60, ou melhor, o ângulo entre a comporta que está ali 60 graus, né? E o apoio é 30. Então, o ângulo dessa força aqui vai ser 60 menos 30. 30, então. Vai ser bem rápido assim, né? Então, vamos dizer assim, ângulo da perpendicular 60 menos 30. Muito bem. Então, voltando lá para a folha que eu estava trabalhando, a gente pode dizer que o momento vai ser igual a FAB vezes o braço de alavanca, ou seja, vamos dizer assim, FAB vetorial. Então vai ser o FAB vezes o seno de 30, ou melhor, vou dizer assim, FAB perpendicular. Para pegar essa componente eu tenho que fazer o seno de 30, como eu expliquei agora há pouco, Uhum. por decomposição de triângulo, vezes o 2,5, que é a distância em Distância relação ao eixo de rotação que está agindo a força. Beleza? que tá apoiada a barra. Porque está no meio, Isso. exatamente. Então, resolvendo esse cálculo, bem, resolvendo o que exatamente, né? Porque o problema, se a gente lembrar, né, para a gente não se perder, que é tanta coisa que a gente se esquece, ele quer saber a força de reação no membro de apoio AB. Ele quer saber quem é FAB. Sim. É isso que ele quer saber. Acontece que esse cara aqui, a gente tem. Por quê? Porque como o somatório dos momentos é zero, É zero. então esse Igual ao outro. momento aqui é exatamente. Então eu posso dizer que o M da água vai ser igual ao MAB, certo? Certo. Então eu posso pegar esse cara 231. aqui e igualar lá na outra. Vamos dizer assim, usando somatório dos momentos igual a zero, a gente vai ter F, A, B, seno de 30, que é 1/2, 2,5. Beleza. Tem como você achar o FAB para mim, por favor? Uhum. Show. Então, quando você achar, me diz quanto é que deu aí. Vamos lá. Deu 424. Bananas? Deu 424. O que é FAB, cara? É tempo? É carga É a elétrica? força Não é newtons a para resposta, né? Newton. Isso. 424 newtons. Só que tem um detalhe: esse cara aqui esse cara ali era K newtons. É a K Newtons, né? Então seria Então a vezes 10, né? resposta vai ser K newtons também. Também pode ser. Beleza. Show. Então, probleminha meio trabalhoso, né? Mas Tá. chegamos no final. Muito Acho que bem. era isso. Acho que era isso. As outras ali. Bem, a próxima, ela é um tanto quanto semelhante, né? Deixa eu colocá-la aqui. Ela é um tanto quanto semelhante, porque, de novo, você vai ter articulação e tal, você vai ter que simplesmente fazer de novo o somatório dos torques, Uhum. né? Levando em conta
o efeito da água ali num determinado ponto. Ó, praticamente a mesma coisa, né? Sim. Praticamente a mesma coisa. Então, um problema bem semelhante. O que eu posso falar para você é o seguinte: você pode, por exemplo, tentar resolver essa conta hoje aí durante o dia, né? Como eu vou Sim. ficar meio off durante o dia, eu posso pegar essa conta aí para dar uma olhada quando terminar, só para dar uma corrigida, beleza? Tá, perfeito. Acho que ficaria legal, porque não adianta a gente começar nada aqui, tudo vai ser meio longo, né? Sim. Ainda mais essa parada aqui de concreto que vem depois ali, já é meio zoado. E tem que usar até o número da matrícula ali em algumas coisas. Show de bola, cara. Bem, eu acho que a matemática básica tua tá boa, tá boa. Normalmente o pessoal chega com problema de matemática básica, mas tá bem bom. O negócio aí falta um pouco, talvez, de interpretação em alguns momentos. O que eu posso recomendar para você é, já que você tá com problema de interpretação, pega exemplos, não sei se o professor faz exemplos e tal, mas ou pega no YouTube aí outros exemplos, né, parecido com essas Sim. coisas que tu tem que resolver, e tenta fazer igual, né? Sim. Pelo menos tenta ver a explicação do cara, né? Pra, tipo, ter alguma coisa na cabeça, assim, pra na hora que tu for fazer a prova começar, né? Mas eu Sim. duvido muito que as questões, elas sejam muito diferentes do que a gente já viu até agora, né? Sim. Então, se tu conseguir fazer, por exemplo, uma dessa, conseguir fazer uma como essa aqui, e uma como a que eu fiz agora há pouco de articulação aqui, que não tem muito segredo, é só somar os momentos e tal. Tenho certeza que você vai bem na prova, tá? Tá bem. É. Fechou então. E me parece ali que a última questão, que é a mais difícil, também não tem muito segredo, é só usar a lei de Bernoulli, saber colocar na fórmula, né? Sim. E já era. Mas a princípio é isso. Então, o que tu conseguir fazer aí durante o dia, tu pode fazer, me manda. Se eu puder, eu dou uma corrigida, tá bom? Tá bem. Valeu, Samuel. Então tá, boa sorte na prova aí, qualquer coisa é só chamar, beleza? Obrigado, viu? Bom trabalho. Abraço.